uma árvore e o coração humano. Hoje pela manhã fizemos a primeira parte desta mensagem, desafiando a nossa igreja a estarmos nos dedicando mais à leitura da palavra de Deus, nos dedicarmos mais a uma vida de oração e não nos esquecemos jamais do louvor. Querida igreja, e agora vamos continuar nesse texto de Jeremias capítulo 17, os versículos de 7 a 10, e nós vamos agora para a segunda parte, os versículos 9 e 10, que fala a respeito do coração humano. E nesse tempo de tanto liberalismo, nesse momento onde que vemos as famílias se despedaçando, nesse tempo quando vemos o mal triunfando em tantas áreas da sociedade, é nesse tempo que temos que voltar às veredas mais antigas da nossa alma. Cada um de nós somos guardiões das Escrituras Sagradas, de uma vida de oração, de perpetuamente e permanentemente estarmos orando a Deus a tempo e fora de tempo, sermos mais agradecidos, louvarmos mais a Deus, como acabamos de fazer, louvando a Deus de todo o nosso coração, aproveitando esses momentos que Deus nos concede em família espiritual. Mas há uma barreira, e a barreira não está nos céus, e a barreira também não está no mundo, a barreira está no coração nosso. Deus quer fazer coisas novas nesse tempo, mas o obstáculo de Deus é o nosso coração. Teimoso, humano, inclinado ao pecado. É o nosso coração enganoso que o profeta Jeremias, que tanto falou ao povo de Israel, alertando o povo de Israel do cativeiro que era iminente, ele que apanhou no tronco, sendo o seu espancamento permitido pelo sumo sacerdote, que liderava a nação de Israel, para que ele se calasse. E esse profeta chorão, com o coração com lágrimas, ele compõe textos incríveis das Escrituras Sagradas. Sabemos que foi a inspiração pura do Espírito Santo que procede do Pai. Não dava para ser do homem, tinha que ser de Deus. E ele declara: feliz é o homem que, semelhante a uma árvore, é plantada junto aos ribeiros das águas, que estende a sua mente, estende o seu coração na direção do ribeiro, e deste ribeiro retira o néctar da vida, a força para viver, para que ele, num simbologismo lindo, seja uma árvore forte, frondosa, cheia de ramos, verdejante e, acima de tudo, sólida, e no tempo certo dá o fruto. Mesmo passando por lutas e provações, não deixa de dar frutos, porque é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. E aí parece que há uma abstração do profeta, quando ele diz, lá no início, que maldito é o homem que confia no próprio homem. Agora ele fala da árvore frondosa e de repente ele muda de assunto de novo. Ele diz que o coração humano é uma interrogação. Quem pode compreender o coração humano? E se ele parasse em uma parte que nós lemos, não haveria resposta. Mas logo depois, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que esquadrinha os corações. Só eu tenho o poder de conhecer o coração de vocês. Não há ninguém que possa conhecer o coração humano. Parece que há uma interrogação em nós mesmos. Talvez seja a luta de toda a ciência nos dias atuais. E a motivação nossa para esta mensagem dupla de manhã e à noite é que na segunda-feira fomos todos aturdidos, da segunda para a terça,
com o suicídio daquele pastor nos Estados Unidos. Moço bem-sucedido, 30 anos de idade, 2 filhos, pastor de uma das igrejas, pastor auxiliar de uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos, na Califórnia. Sim, estava enfrentando uma depressão profunda já há algum tempo. Tinha uma multidão de seguidores, todos seguindo ele nas redes sociais, vivendo as lutas dele, orando com ele, e repentinamente, numa segunda-feira, ele tira a sua própria vida. A partir daí parece que o mundo inteiro que crê em Cristo Jesus começa a perguntar: o que aconteceu? O que houve? Por que tantas pessoas boas estão terminando a sua vida desse modo? E a gente volta para esse texto para tentar encontrar resposta. Mas começamos hoje cedo dizendo assim: meu irmão, sem a Bíblia na tua vida, não dá. Não dá para continuar. O pedido que eu fiz hoje é, se você me permite, no dispositivo seu, dar uma olhadinha do lado contrário, para descobrir quantas horas você passa na internet. E eu lhe perguntar, quantas horas você passa lendo a palavra de Deus? Parece que a presente geração, ela tem um coração enganoso. E eu quero dizer nesta noite, antes de lermos o texto bíblico, que o coração de Deus pulsa na tua direção. E Deus pede para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que o teu coração pulse na direção do Pai. Porque quando isto acontecer, você será um homem e uma mulher bem-aventurados, abençoados sobre a face da terra. Mesmo vivendo tempos difíceis e lutas que não sabemos compreender, passando por vales escuros, é verdade, mas teremos a certeza que o Senhor Deus é conosco por onde quer que andarmos. E Ele prometeu, o próprio Jesus: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Precisamos desenvolver corações cujas janelas estejam voltadas para Deus. Da mesma forma que pedimos que você tenha a força da sua mente ligada à palavra de Deus, a um compromisso sério de oração, um coração agradecido, e encher a sua vida de louvor, porque só assim vamos subsistir a todas as lutas que temos enfrentados no mundo atual. Porque não há ninguém aqui que diga: eu estou ileso a qualquer enfermidade, seja ela física, emocional. Não temos como escapar disto, estamos sujeitos. Mas, no entanto, Deus preventivamente diz: frondosa, maravilhosa é a vida de um filho meu, de uma filha minha. Semelhante a uma árvore frondosa, está plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para o meu evangelho, para a minha palavra. E mesmo quando vierem os tempos difíceis, as suas folhas ficarão verdes, e no tempo apropriado nunca mentirá e negará os seus frutos. Esse é o desejo de Deus. Você precisa ser uma árvore, ou semelhante a uma árvore, conforme aprendemos hoje cedo. E agora vamos um pouquinho mais para dentro da gente. Vamos para o coração nosso humano. Como é que anda seu coração? Está bem? Quantos de vocês já tiveram um piripaque no coração? Levante a mão aí. Ok, olha, já teve bastante gente. Não, continua com a mão erguida, deixa eu ver. Então tá bom, então vocês que levantaram a mão, cuide desse coração, porque Deus tem planos grandes para o teu coração. Às vezes, ele fica um pouco capenga. A gente endireita a vida
e rogo a Deus que o coração nosso continue pulsando para nos dar vida. Mas nesta noite quero ensiná-los de que nós precisamos pulsar no coração do Pai. Vamos ao texto bíblico, Jeremias capítulo 17, a partir do verso 7, lemos assim: Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí vem essa declaração do verso 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Me parece que o nosso Deus Todo-Poderoso examina os corações. Agora, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Deus que nos deu o livre-arbítrio, o poder de decisão, Ele é um gentil cavalheiro, que um dia bateu à porta do nosso coração e disse: é o Senhor Jesus, você me permite entrar no seu coração? Se você abrir a porta do seu coração, eu farei morada em vós, eu cearei contigo, e tu cearás comigo. Quando a gente ensina esse texto bíblico para as crianças, igreja, a gente ensina que essa porta tem a fechadura só para o lado de dentro. Quem põe a mão na maçaneta e abre, somos nós. Mas precisamos ouvir a voz gentil de Deus que diz: filho meu, filha minha, abra a porta do seu coração. Eu quero entrar e fazer morada. Eu quero organizar a tua alma, os teus pensamentos, o teu coração, os teus sonhos, os teus ideais. Deixa eu entrar. É o Deus gentil das Escrituras. E agora esse mesmo Deus gentil que, falando do nosso coração, Ele faz uma declaração doce, singela, de que sou eu o Senhor que sonda o coração. Segundo esse texto bíblico do Antigo Testamento, alguém só pode sondar o coração se tiver a permissão. Então eu quero lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, Deus tem a permissão de sondar o teu coração, sim ou não? Ele tem a permissão de sondar o teu coração, sim ou não? Se você diz sim, Ele vai sondar o teu coração. Porque Deus não está preocupado com a aparência. E talvez nas redes sociais, os que as pessoas mais querem é manter a aparência. Quando eu olho as redes sociais, só vejo pessoas boas. Eu até acho que não existe mal no mundo, porque as pessoas mais cheirosas, limpas e perfumadas do mundo estão ali. Mas não é assim que Deus nos diz, porque enganoso é o coração humano, e ele tem um mal profundo, ele é propenso ao pecado. Parece que existe um compasso da batida do nosso coração que nos torna vivos, mas há um descompasso que é chamado pecado, que quantas vezes tão de perto nos rodeia, a tal ponto do autor bíblico dizer que o bem que ele deseja tanto fazer, ele não faz e não pratica, mas o mal que ele não deseja, ele pratica sem perceber. Ele chega a ponto de dizer: maldito homem que sou, quem pode me livrar desta circunstância? É lá no coração, segundo o Novo Testamento, é que é maquinado todo o mal,
É dali que procedem as guerras, as contendas e tudo o que de mal existe no coração do homem. Portanto, o coração humano é uma incógnita. Quantas pessoas que já estiveram ao seu lado e hoje não estão mais caminhando com você? Quantas pessoas que você viu a entrega no altar de Deus e daqui a pouco tombaram no campo de batalha e já não estão mais conosco? Quantos? Que problema é esse? Que circunstância é esta? Então o nosso Deus primeiro declara que o coração humano é enganoso. Irmãos, o coração nosso é enganoso demais. Olha, só um verbete da sua vida: preconceito. Você está numa reunião, num aniversário, uma festa feliz. De repente entra uma pessoa estranha, e só pela maneira que aquela pessoa fala e se porta, você imediatamente no teu coração, você começa a tabular, lá no íntimo do seu coração, o que deve ser esta pessoa. Quem te ensinou isto? Quem te ensinou? Vamos dizer que foi a vida que ensinou. A turma diz aqui no Brasil que o mineiro é desconfiado. E é mesmo. Mas não é só ele. Só falando de preconceito, tudo muda. Você imagina alguém ser aquilatado em uma análise pronta, preconceituosa, por causa da altura, do peso, da largura, da cor da pele, do estilo de vida? O que produz isso? É o tal do coração enganoso. Parece que essa disfunção, essa doença incurável faz parte de todos nós. E não adianta você dizer: pastor, eu não tenho muito preconceito, porque todos nós somos preconceituosos de alguma maneira. Já tem um defeito de fabricação. Já tem um defeito de fabricação. Veja só, como que as pessoas se julgam umas às outras. Dá uma olhadinha para alguém: ih, já sei como é essa pessoa. Ih, já vi essa história. Ih, já vi este filme. Ah, já vi essa circunstância. O que está embutido numa frase tão simples como essa? Parece que nós somos donos de tudo e de todos, quando na verdade a Bíblia diz que eu também tenho um coração incurável. Eu tenho uma doença crônica no coração e tenho que vigiar o meu coração. Tenho que vigiar o coração e pedir para Deus que Deus me livre desse engano, dessa doença, porque isso faz parte do gênero humano, Quantas pessoas já passou por você e já disse assim: sabe, a primeira vez que eu te conheci, eu pensei que você era uma outra pessoa. Desculpe porque eu fiquei um pouco afastado, meio desconfiado, mas agora que eu já comi um saco de sal com você, agora eu estou vendo que você é uma pessoa maravilhosa. Mas tivemos que comer um saco de sal. E não comer de uma vez só, porque é insuportável. Mas comer as pitadinhas, por muito tempo, como se um ser humano tivesse que provar para o outro que tipo de ser humano eu sou. Deus diz: são todos da mesma fábrica, da mesma linha de montagem. Vocês têm um problema incurável, é o coração de vocês. O nosso coração é mau, é mau. E pior são aqueles que dizem: eu tenho um coração bom. Esses são os piores. Porque nós temos uma disfunção. Nosso coração é uma fabriquinha de juízos incalculáveis. Tanto é que tudo que Jesus Cristo fez por nós foi por esse motivo. Façamos uma pausa aqui, mais uma destas que nós temos feito desde manhã. Jesus está no nosso meio.
Amém, irmãos? Agora lembre-se o seguinte: Ele nos deu do seu Espírito, certo ou errado? Então Ele habita em você. E Deus está dizendo: eu habito em você, só que eu tenho uma dificuldade como Deus. Não é teu inimigo do lado de fora, é o inimigo que está dentro de você. Meu problema não é o maligno que se levanta, porque ele já foi derrotado na cruz pelo meu filho. O problema não é as hostes e potestades do mal, porque já foram vencidas. O grande problema é o teu coração. É o que Deus diz. Agora imagine comigo um instante, Jesus está andando na terra. Então, vamos dizer que Jesus está andando na terra e de repente, um judeu olhe e diga assim: quem é esse cara que veio de Nazaré, fazendo milagres? Ele cura em nome do diabo, do Beelzebul. Agora, irmãos, uma coisa é alguém passar pelo pensamento dizendo: o pastor Wagner é filho de Beelzebul. Eu não sou. Mas ele praticou isso na onde? Na mente, no coração dele. Agora vamos voltar para Jesus. Jesus está ali e alguém se levantou e disse assim: sabe esse nazareno? Lá no íntimo do coração dele, ele expulsa em nome de Beelzebul. O milagre que ele faz é milagre diabólico. E Jesus Cristo, lendo os pensamentos, porque Ele é Deus onisciente. Eu fico imaginando a mente de Jesus Cristo. Quanta gente falou mal de Jesus e Jesus estava lá. E lia tudo e sabia tudo. Irmãos, que luta foi aquela? Tem gente que diz que o ministério de Jesus tinha que ser pelo menos por uns 30 anos. Irmãos, 30 anos de vida e 3 anos de ministério é suficiente para ele sair fora do ministério. Porque ele conviveu com o pior que o ser humano tem, é o coração enganoso. Um coração que às vezes quer ser igual a Deus, julgando todos os outros, condenando e absolvendo. Com a sua palavra, tentando tanto construir quanto destruir. É com esse tipo de coração que Jesus Cristo trabalhou. Talvez seja por isso que Pedro, quando começou a sua carreira, era um homem bravo, duro, e depois do Pentecostes, ele escreve: filhinhos amados. Irmãos, parecia outro Pedro. Alguma coisa aconteceu no coração de Pedro. Pedro mudou. Claro que mudou. O coração dele foi convencido que o nosso Deus é o único que pode sondar os corações, examinar as mentes, olhar para a nossa conduta e nos julgar pela nossa conduta, porque Ele vai recompensar as obras da nossa vida. Não é um patrão, não é um pastor, não é um diácono que vai poder retribuir a obra da tua vida e do teu coração, mas o Deus Todo-Poderoso, que habita em nós pelo seu Espírito Santo. É Ele que esquadrinha o coração, examina o coração e diz: isso está bem, isso não está bem, isto serve para mim, isto não serve, não convém a quem me ama. É assim que Deus quer tratar conosco, porque naturalmente nós temos um coração enganoso. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de vocês já falaram mal de alguém? Eu sei que foi tudo construtivo, porque crente só fala mal do outro construtivamente. Eu estou falando para edificar. Já destruiu tudo, mas está falando para quê?
para edificar. Você sabe como o seu coração é enganoso. Você sabe quando você mente. E normalmente mentimos para as pessoas mais próximas da gente. Porque as pessoas distantes, as quais não conhecemos, não temos necessidade de mentir. Quantos de nós, para estarmos bonito no filme, na fita, a gente mente? Sabe por quê? Porque queremos ser aceito pelos outros. Basta ver um currículo. Nossa igreja recebe centenas de currículos todo ano. Irmãos, não tem nenhum desempregado que não seja super qualificado nesse país. Fala 3 línguas. É adestrado em todas as habilidades do mundo. Uma pessoa incrível, invejável. Mas quando você pergunta para ele o que ele faz bem, ele sempre diz a mesma coisa. Fruto de um coração enganoso. Eu sei fazer tudo e sou muito fácil para aprender, é só ensinar que eu aprendo. Esse é o coração humano. Já viu um homem que vai no altar e diz para uma mulher: eu vou te amar para sempre? E passado poucos meses diz: eu não te amo mais? Dá para entender o coração humano? Só Deus. Porque nós seres humanos temos dificuldades de entender. Hoje a pessoa está aí aplaudindo e dizendo: muito bem, daqui a pouco está dizendo: tudo mal. Coração humano. Quem é que pode conhecer o coração humano e sondá-lo? Só Deus. Só Deus, porque nós não conseguimos. Mas Deus deixa uma dica aqui que é importante para nós. Se Deus examina o meu coração e a minha mente, eu tenho que aproveitar esse exame. Então aí, vamos fazer outra pausa. Quando você precisa fazer um exame, você já vai fazer o exame? Ou você fica enrolando para fazer um exame? Porque, irmãos, geralmente quando a gente tem que fazer um exame, a gente enrola. Principalmente o homem. A mulher está sempre fazendo exame, examina aqui, examina lá, examina aqui, examina lá, e puxa aqui, puxa lá, e dá um jeito, e vou no médico, e vejo se eu estou bem e tudo mais. Os homens, parece uma mula, com todo o respeito pelas mulas que existem no mundo. Está morrendo, mas não vai no médico, porque tem que fazer exame. Mas pastor, o exame é de toque. Eu sei que ninguém merece. Parece que quando a gente fala a palavra exame, a gente já começa a tremer desde criança. Eu me lembro do tempo meu de criança. E o momento mais terrível da minha existência era aquele. Apanhe uma folha em branco, dizia meu professor e minha professora. E eu dizia para mim: de novo não. É um ditado. Eu quero saber se vocês estão aprendendo. Que momento difícil era aquele. Ninguém gosta de exame, irmãos. Ninguém gosta de entrevista. Ninguém gosta de ser examinado. Mas Deus diz: põe o teu coração na minha bancada e deixa eu examinar o seu coração. As minhas mãos são amorosas, o meu coração é gentil. Deixa eu examinar o teu coração. Porque só Deus é que pode examinar o coração e recompensar conforme as motivações mais íntimas do nosso coração. Mas quantos de nós gostamos disso? Nenhum de nós. Não gostamos, não aceitamos. Sabe por quê? Porque desde quando a gente nasce, a gente está sendo avaliado. Agora mesmo, nesse instante,
quer aqui nesse santuário, quer para a internet, todo mundo está também me examinando. Cada palavra. Como eu gosto de dizer, a gente sempre foi comparado, né, irmãos? E toda vez que a gente faz comparação, ou a gente ganha ou a gente perde. E eu gosto de lembrar sempre, nem vou para o berçário do hospital porque é um pouco mais cruel, quando um bebê nasce, né? Que quando o bebê nasce ali, irmãos, todos eles têm a mesma cara, né? A mesma cara, a mesma touca, a única coisa que difere um do outro é realmente a roupinha que está enrolado só, porque o resto é tudo igualzinho. Mas sempre tem uma avó no vidro dizendo: aquele ali da esquerda é mais bonito do que os outros. Credo, cada criança feia aqui. A gente já começa a ser comparado desde pequenininho. Desde pequenininho. E a gente tem medo de comparação. A gente cresce até traumatizado na família, principalmente se a família tem logo uns 5, 10 filhos. Sempre quem fica pelo meio diz assim: meu pai ama mais o meu irmão mais velho ou o meu irmão mais novo. Eu, nesse sanduíche divino, eu estou sendo preterido no ministério cotidiano dessa família. Nós tememos exames, nós tememos comparação, e Deus te diz nesta noite: põe o teu coração na minha bancada. Eu sou o Deus que julgo retamente o coração humano. Não se preocupe. Eu não vou comparar o teu coração com nenhum outro coração que existe no mundo, porque o coração que pulsa em você é único, exclusivo, não bate no peito de ninguém mais, ele é teu. E se eu tirar esse coração e colocar no outro, eu tenho que cuidar da rejeição, porque pode acontecer. Mas Deus coloca na bancada e diz assim: sou eu que esquadrinho o seu coração. Coloque o seu coração na minha bancada. Vamos falar a respeito do seu coração, dos desejos íntimos da sua vida. Vamos olhar bem para o íntimo do teu ser e descobrir o que há de errado no teu coração. Mas lembre-se, você para mim, meu filho e minha filha, é incomparável. Da maneira com que eu te formei no ventre da sua mãe, você é exclusivamente meu. Eu sou responsável. Eu só permito que você diga uma coisa: examine meu coração, Senhor. Examine meu coração e vê se há dentro dele algum mau caminho. E me conduza pelo caminho reto, ó Pai amado. Examine o meu coração, esquadrinhe o meu coração. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não temo passar pelo teu teste, Senhor, pelo teu exame, porque eu sei que as mãos que me geraram é as mãos que me amam, é as mãos que me abraçam nos momentos mais solitários da minha vida. Talvez seja por isso que um dos apóstolos de Jesus, o mais jovem dele, naquela noite fria, chegou para bem perto de Jesus. Naquele tempo todo mundo se enrolava nas suas capas, nas suas túnicas, e ficavam bem juntos, e acendia o fogo. E estando perto um do outro, eles se aqueciam. Não pense que Jesus ficou surpreso com o que aconteceu com João, o discípulo amado. De repente, João chegou e encostou em Jesus. Você pode imaginar essa cena? O santo e o pecador, um tocando no outro. Quais eram as implicações disso para um mestre
o mestre da lei, que Jesus era o maior de todos os mestres, ser tocado por um homem pecador. Mas de repente, João fez algo inusitado. Ele pegou o peito de Jesus, afofou, como todo jovem que gosta de dormir, acertou o travesseiro, e a Bíblia diz que ele teve a ousadia de reclinar no peito de Jesus. Ele ouviu a batida do coração de Deus. É por isso que quando ele vai escrever o seu livro, ele diz: as minhas mãos tocaram a palavra da vida. Jesus não disse: sai daqui, João, para trás de mim, Satanás. Ele disse: pode reclinar a sua cabeça, porque eu sou um Deus afável. Eu não sou um Deus como os outros pensam. Eu não sou um Deus que os homens imaginam, esculpindo em cavernas e pedras. Eu sou Pai. Eu nem lhe chamo mais de amigos, eu te chamo de servos íntimos. Vocês já não são mais de fora, vocês já são de casa. Pode reclinar a cabeça no meu peito e descansar, porque há descanso para você. Sabe, irmãos, quando a gente gentilmente diz para o Pai Eterno: Senhor, voluntariamente eu coloco o meu coração diante de Ti. Naquele dia da minha conversão eu entreguei o meu coração ao Senhor, mas me perdoa, Senhor, porque de vez em quando eu pego ele de volta. Eu faço um monte de coisa errada e depois volto para o Senhor purificar meu coração. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor tome agora o meu coração. Eu quero que o Senhor preventivamente examine o meu coração, esquadrinhe o meu coração, e olha lá dentro se há algum mau caminho, e me conduz pelo caminho reto, porque eu quero viver em retidão de vida diante do Senhor. Parece que essa é a conversa mais íntima que um servo de Deus pode ter com seu Deus maravilhoso. É quando nos deixamos ser examinados por esse Deus que tão de perto nos conhece. Mas pastor, se Deus é onisciente, eu nem preciso tirar meu coração e colocar na bancada, Ele já sabe tudo. Mas é que a gente não entende que o nosso Deus é sempre didático conosco. Ele quer nos ensinar. Ele não quer ensinar a gente a suplantar um momento. Ele quer nos ensinar a viver no caminho reto por todos os momentos da nossa vida. Por isso Ele diz: traga teu coração, eu examino e esquadrinho, e pelo meu Espírito que eu dei a você, eu vou falar com você, e vou te conduzir pelo caminho de retidão. E aí a árvore frondosa vai continuar frondosa, o coração vai continuar pulsando na direção do Pai, e nós seremos abençoados e frutíferos sobre a face da terra. Mas quantos de nós não gostamos nunca de falar os nossos erros e os nossos defeitos? Até para as pessoas que a gente mais ama, a gente não fala não, a gente dá uma escondida. Claro que depois de, quem sabe, muitos anos de casado, a gente já se tornou aliado tão íntimo que já não tem mais nada para esconder. A gente já abre o coração. Mas quantos casais novos
lutam uma luta nefanda, tentando dizer que eles são bons, melhores, perfeitos, os melhores maridos, as melhores esposas, e a gente acaba fracassando, porque não há beleza em nós. Nosso coração é enganoso. Bom, só existe virtude quando a gente diz: Pai, eis aqui o meu coração, examina o meu coração. Eu quero ser íntegro diante de Ti, Pai. Eu quero ser íntegro diante do Senhor. Eu quero andar em integridade diante do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para o meu coração e corrija rotas da minha vida e da minha existência. Nós precisamos disso, irmãos, na nossa vida. Porque infelizmente nós estamos ficando tão fortes, tão cheios de poder, entre aspas. Nós estamos ficando tão poderosos, tão cheios de nós mesmos, que nós nos esquecemos que nós somos humanos e que o nosso coração é enganoso. E só Deus pode compreender o nosso coração. E digo mais, irmãos, às vezes as pessoas mais íntimas nossas não têm a condição de entender como é o nosso coração. Só Deus que tudo vê. E me parece que a parte final desse texto nos diz assim: eu vou recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Parece que o nosso coração precisa bater na direção de Deus, nesse grau de transparência e sinceridade, para que quando Deus olhar para nós, Ele possa ver algo que é sobrenaturalmente importante aos olhos de Deus: a nossa humildade, a nossa humildade, a nossa simplicidade, daquelas que Jesus, ao iniciar o seu sermão chamado do monte, diz: bem-aventurados os simples de coração. Essa simplicidade, essa singularidade é que a gente precisa ter. E eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: num culto como esse, eu queria ter alguns balãozinhos de pensamento. Você já viu aquele balãozinho de pensamento que a gente vê nos gibis, nas histórias em quadrinho? Eu ficava imaginando o que vocês estariam pensando agora. Qual que é o balãozinho que está aí? Eu não consigo fazer isso. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito boa. Tem uma área aqui da igreja onde que a gente tem pessoas muito sinceras, absolutamente sinceras. Elas não têm nada a perder e nada a esconder. E de lá, todo domingo vem histórias e pedidos de oração inacreditáveis. É o ministério infantil. Parece que o coração de uma criança é um coração desejável aos olhos do pai. Sabe por quê? Porque tem muito adulto escondendo um monte de coisa, mas chega lá a sua filha e diz assim: quem tem um pedido de oração? Eu. Nós vamos orar pelo quê? Meu pai e minha mãe brigam muito. Ora por eles. E as crianças... Oh! Aí eles tomam coragem, outro diz assim: meu pai fala bastante mal da minha avó, coitada. Chama ela de desdentada. Professor, o que é desdentada? São sinceros. Parece que é um coração que não tem dolo nenhum. Coração aberto. Mas aqui a gente se esconde atrás da nuca de alguém, ou atrás da nossa capacidade, do nosso dom, da nossa habilidade. E eu não me deixo conhecer, porque vai que aquele irmão se aproxima e diz: eu te amo em Cristo Jesus. E de repente olha para mim e diz assim: você vai bem na sua vida.
fofoqueiro quer saber da minha vida. Eu não sei quando acontece o ritual de passagem entre a inocência humana e a consciência humana. Talvez aconteça em datas diferentes, mas é ali que o nosso problema de coração começa, porque deveríamos manter um coração simples e sincero. Dias atrás fui muito criticado por uma frase que disse aqui do púlpito, quando eu disse que nós não somos 100% sinceros. Então deixa eu falar para vocês o que eu quis dizer, vamos ver se dessa vez eu convenço o coração de vocês. A gente nunca diz 100% da verdade, a gente vive sempre poupando todo mundo que está do nosso lado. A gente diz 70%, 65%, a gente não diz 100%. Já viu um filho perguntando para a mãe: mãe, eu sou bonito? Claro, você é o menino mais lindo da igreja. Você é o menino mais lindo da igreja. Está faltando uma coisinha para ele ser lindo, completamente lindo. Mas o coração enganoso humano quer sempre dizer o que nós queremos que eles ouçam. Estamos sempre poupando as pessoas da notícia ruim e difícil, porque nós queremos preservar amizade, carinho, respeito e assim por diante. E a gente fala isso como sendo amor. O amor de uma mãe, o amor de um pai faz isto. Eu até compreendo, mas tome cuidado, porque quem torna relativo o amor pode relativar quase tudo da vida. Tome cuidado, porque nós temos um problema de coração e nós temos a tendência de sempre liberarmos, e daqui a pouco nós estaremos engolidos por este mundo, entristecidos, deprimidos, angustiados, porque nós nos negamos a nós mesmos. Nós nos mortificamos, achando que isso é um feito espiritual, quando a sinceridade, ela é mais poderosa do que qualquer ato de justiça que o homem pode fazer. Como deveríamos ser pessoas sinceras na nossa vida? Completamente sinceras. Tanto é que não temos dúvida biblicamente a respeito da palavra sinceridade. Já por muitas vezes desse púlpito ensinamos a respeito dela. Na antiguidade, quando os homens iam comprar uma estátua de um Deus feito pelas mãos humanas, era muito comum naquele tempo as pessoas fazerem a seguinte pergunta: você usou cera para cobrir qualquer buraco dessa estátua? Porque às vezes, na hora de desenhar com o ponteiro e com o cutelo, o artista batia mais fundo. E naquela madeira, quantas vezes no granito ou no mármore, ele fendia mais profundamente o objeto que ele estava trabalhando. Aqueles que trabalhavam com madeira, eles pegavam um pouco de serragem, um pouco de cola, colocava ali, passava por cima, e na hora do comprador comprar, dizia assim: é com cera ou sem cera? E aí o legítimo vendedor dizia: tem cera. Tem cera porque na hora de eu trabalhar no entalhe, eu cometi um errozinho aqui pequenino, mas eu cobri, está imperceptível, não parece perfeito? Mas quando você tinha que comprar uma obra de arte sem cera, perfeitamente entalhado, o preço era muito caro, porque era sincero, era sem cera, de onde do latim veio a palavra sinceridade. Colocar coração na bancada de Deus
é um ato de sinceridade. Lembre-se que você não pode levar nenhum outro coração contigo. É o teu coração. É só você. E a permissão gentil da tua parte de dizer: Senhor, esquadrinhe o meu coração, olhe para mim, Senhor, veja se há algum mau caminho. O salmista foi tão perfeito no seu relacionamento com Deus, que um dia ele colocou o coração dele na bancada de Deus e disse: Senhor, vê se há em mim algum mau caminho. Porque muitas vezes a gente peca contra uma pessoa e a gente nem sabe. Muitas vezes deixamos de cumprimentar, de falar, de dar atenção e de repente aquilo fere um coração. Ele chegou ao ponto extremo de dizer: Senhor, vê se há em mim algum mau caminho e me perdoa, hipoteticamente, se eu fiz mal para alguém. Tamanho era o desejo do exame do coração. Daí é que se fala, por exemplo, de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que história é essa de um homem segundo o coração de Deus? É um homem que tem o coração de Deus batendo dentro dele? Não. É simplesmente alguém autêntico e sincero, que não se perde no seu relacionamento com Deus. Não usa de ceras, não usa de máscaras para se relacionar com Deus Todo-Poderoso. É alguém simples, de coração. E talvez seja por isso que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, se formos simples de coração. Talvez o ato mais difícil não seja colocar o nosso coração na bancada, porque todos nós temos um coração, e a gente diz: examina, Senhor. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. Mas Deus vai olhar, e Ele vai estender a sua mão e vai começar a trabalhar na nossa vida. E essa é a parte que a gente não gosta dessa história de coração. Quem já consertou um coração aqui já não vive do jeito que vivia. A vida mudou, a alimentação mudou, o jeito de enxergar a vida mudou. Quando a gente chega na bancada de Deus, Deus começa a trabalhar. Ele começa a apontar aquilo que não lhe agrada. E como Deus faz isto? Pelas lutas e pelas provações, essas tais que mencionamos hoje cedo. Vem o temporal, vem a chuva, vem um tempo de secura. Sabe o que Deus está fazendo? Está moldando o coração humano. E me permita dizer, irmãos, esse daqui é o bisturi de Deus. Deus esquadrinha o nosso coração quando lemos a sua palavra. De volta voltamos ao início de tudo. Se essa palavra estiver fechada na tua vida, talvez o seu coração seja enganoso, cheio de preconceitos, amando às vezes e odiando outras. Mas se a palavra de Deus estiver aberta, se você meditar de dia e de noite nesse livro, esse é o bisturi de Deus que trabalha lá no fundo e mexe conosco. Isso a gente diz: Deus está falando comigo. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro ao Pai, eu falo com Deus. Quando eu louvo a Deus, eu trago a glória de Deus na terra. Agora, quando eu dou meu coração para Deus, Deus diz assim para nós: o teu coração nunca deveria ter saído das minhas mãos. Desde aquele dia quando você me conheceu, e você ouviu da minha palavra, e você se arrependeu dos seus pecados, e você consagrou toda a tua vida a mim, o teu coração deveria estar sempre na minha bancada. Mas de repente,
você se tornou autossuficiente, já aprendeu a andar dentro da igreja, você sabe como os processos acontecem. Você passou por mim e disse: Senhor, dá meu coração, porque eu já sei viver na tua casa, na tua igreja, no meio do teu povo. E aí erramos o alvo, porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Talvez seja por isso que você tem que virar a página da sua Bíblia e Deus vai te convidar a descer na casa do oleiro, no capítulo 18, e vai dizer: o problema do meu povo não são os opressores, não é a Pérsia, não é a Babilônia. O problema do meu povo é o coração deles. É um povo de dura cerviz, tem um coração endurecido pelos pecados, se acham, por serem filhos de Abraão, os donos da terra, e erram o alvo, porque eu não sou propriedade de ninguém. Quem me ama é propriedade minha, e ponto final. Por favor, igreja, vamos descer essa semana na casa do oleiro. É Deus continuando a falar sobre o coração humano. Ele não mudou o tema. Agora o coração não é comparado a uma árvore, ou ao próprio coração, mas é comparado a um vaso, nas mãos do divino oleiro. E quando a gente coloca o nosso vaso nas mãos do oleiro, quando ele vê a imperfeição, ele diz assim: é melhor fazer de novo. Deus zera a conta e diz: você é novo de novo. Mas lembre que esse vaso que o divino oleiro está trabalhando, que é a minha vida e a sua vida, ele não é um vaso de porcelana, não é um vaso de ouro, um vaso de cristal perfeito, é vaso de barro. E se eu perfilasse aqui na frente um vaso de barro, um vaso de cristal, um vaso de prata, um vaso de ouro, e dissesse para qualquer um de vocês, meninas, escolha um, qual seria a última escolha? Eu sei que teu coração é de raiz, você queria de barro. Não. Nós escolheríamos o vaso mais nobre. É por isso que Deus, quando pega o nosso coração e Ele molda a gente de novo, o vaso continua de barro, porque do barro fomos tirados e para o pó vamos voltar. Ele não muda a nossa essência. Mas dentro do vaso, Ele colocou aquilo que é perfeito. Eu dei do meu espírito para habitar dentro de vocês. Vocês carregam dentro do vaso de barro humano de vocês uma incontável riqueza. É a presença doce de Cristo na vida de vocês. Por favor, não enfeite o seu vaso. Seja barro nas mãos do oleiro. Não queira ser mais do que você imagina ser. Não queira ser melhor do que os outros. Fuja dos teus lábios o juízo de julgar as outras pessoas. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado severamente por Deus. E bem-vindo ao vale dos vasos de barro. Não há nenhuma beleza em nós. A beleza está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Por isso, eu não sei quanto a você, mas eu entendo claramente que eu também tenho um problema de coração. Meu coração ansioso, apressado. Às vezes a gente quer correr demais. Às vezes a gente atropela nós mesmos.
ele é enganoso. Mas talvez a atitude mais linda seja: Senhor, eis o meu coração de novo, examine, esquadrinhe, e vê se tem algum mau caminho, mas me conduza pelo caminho reto. Eu quero agradar o Senhor, eu quero glorificar o Teu nome. E aí o Espírito Santo não vai simplesmente ocupar um vaso de barro, ele vai transbordar o vaso. E quando ele transborda o vaso, todos serão beneficiados. Todos serão beneficiados. Um coração orgulhoso não beneficia nem o dono do coração, nem ninguém que está ao seu redor. Mas um coração simples e humilde, onde o Espírito Santo de Deus, como água viva, veio habitar. Cada vez que eu examino meu coração, o Espírito Santo enche. O Espírito Santo enche. O Espírito Santo enche. E um dia nós seremos plenos do Espírito de Deus. E o Espírito Santo vai começar a transbordar da nossa vida. E onde o Espírito Santo de Deus tocar, haverá vida, cura, milagres, transformações. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Talvez a maior atividade do inimigo das nossas almas, sabe qual é? É dizer que nós somos poderosos. É isso mesmo. Você é melhor do que a média da humanidade. Você é melhor do que os outros. Os outros não têm a visão que você tem, não têm a espiritualidade que você tem, não têm as convicções que tem, não têm as oportunidades que você tem. E aí, o vaso é só vaso, não tem transbordamento. E aí não tem frutos. E aí Deus vai passar pela árvore, vai olhar para o coração e vai dizer: filho, cadê os frutos? Todo aquele que está ligado a mim, dá frutos. Frutos dignos. O que aconteceu com você? O que houve com o seu coração? E é nesse momento em que a gente tem que ser sincero e dizer: Pai, quebra meu coração. Quebra o vaso, Senhor. Faz de novo. Põe Teu Espírito dentro de mim. E transborda o Teu Espírito através de mim. Para que o mundo veja as Tuas boas obras. E glorifique o Pai que está nos céus. E é dessa vida maravilhosa, dessa vida tão linda, dessa vida transbordante, é que é fruto de um coração que se dá para examinar. É assim. Ah, como o nosso coração é difícil. E pior é que ele continua batendo fielmente no meu peito. Eu consigo senti-lo. Parece que Deus colocou um alarme dentro de nós, dizendo: tum tum, sou eu que te dou vida. Tum tum, sou eu que sou o seu Deus. Tum tum, sou eu que examino o seu coração. Tum tum, tum tum, e ele nunca para de bater. Você pode pôr a tua mão no teu coração? Você consegue sentir ele? Eu estou de paletó, fica um pouco mais difícil. Mas lembre-se que para você sentir claramente o teu coração batendo, você tem que equilibrar a tua respiração e você tem que ouvir o teu íntimo. O melhor de nós está aqui dentro. Mas curiosamente aqui dentro tem também o nosso maior inimigo. A quem você está alimentando mais? O amigo ou o inimigo? Porque aquele que você alimentar melhor
ele vai prevalecer. Guardei, ó Deus amado, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bel, vem cá. Nós vamos terminar o culto com você, menina. Pode subir, querida. É uma honra tê-la aqui em cima, minha irmã. Bel, será que você podia dizer para essa igreja como que a gente coloca na linguagem brasileiras de sinais, libras, a expressão de guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Então eu vou falar e ela vai nos dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É simples ou não é? É muito simples. Não tem nada que diz respeito ao nosso Deus eterno que não seja simples. Não. Você vê como que Abel é simples? Mas inteligente. Como alguém dizendo da altura dela pode dizer: eu sou melhor que Abel. Miserável. Meu cabelo é liso, quer dizer, eu não tenho cabelo, né? E a Abel tem o cabelo enroladinho dela. Miserável sou. Será que eu vou julgar a Abel pela cor da pele dela? Miserável homem que eu seria. Eu estou aqui diante de uma mãe esforçada, de uma mãe que teve um filho surdo-mudo e foi aprender a linguagem brasileira de sinais para dar vida ao seu filho. E o seu filho hoje é um homem bem-sucedido, glória a Deus por isso. E eu falei que eu vou terminar com Abel porque Deus escolhe as coisas simples deste mundo para confundir as grandes e orgulhosas. O vaso aqui é de barro, mas dentro desse coração tem o Espírito Santo de Deus. É de grande valor essa menina. E é por isso que Deus tem dado o privilégio dela, depois de anos de oração, de ver a sua família inteira convertida aos pés de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu escolhi ela porque eu sou mais alto, e ela parece mais um vasinho mesmo. E é destas pessoas extraordinárias é que a igreja de Cristo Jesus é feita. Que Deus nos abençoe, amada igreja. Vamos colocar o nosso coração na bancada de Deus e dizer: Pai, examina nosso coração e vê se há em mim algum mau caminho, me conduz pelo caminho certo. Pai, eu quero ser um vaso de honra na Tua casa. Eu quero transbordar pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor enquanto eu viver.